Penha assume como presidente do Paraguai e o Lula, presidente brasileiro, faz uma visita oficial ao país. O que foi discutido aí na mediação entre os dois países, que tem temas importantes a serem discutidos. Trump é indiciado pela 4ª vez, agora envolvendo uma suposta tentativa de fraude eleitoral no estado da Geórgia, e tudo isso vai ser julgado ano que vem, em pleno processo eleitoral. Kim Jong-un e Putin trocam cartas em meio às comemorações do 78º aniversário de libertação do domínio colonial da Coreia em frente aos japoneses, e os Estados Unidos consideram que as alianças militares que foram firmadas violam a própria Carta da ONU. A gente tem declarações polêmicas da OTAN, envolvendo inclusive um aceite da derrota da Ucrânia para entrar para a OTAN. O Elon Musk, pessoal, fala que é um grande fracasso ofensivo ucraniano, e o Putin fala em obrigatoriedade dos Zelensky, dos ucranianos, em aceitarem essa nova configuração territorial que se impõe pela invasão da Rússia, e aparentemente o Zelensky pode ter que se conformar com perder territórios ucranianos. A pressão está cada vez maior em cima dele. E a Rússia, se por um lado, pessoal, consegue resistir à ofensiva ucraniana e tinha dados positivos em relação ao PIB, eu chamei a atenção para vocês. PIB não é tudo na economia. A Rússia foi obrigada a aumentar para 12% ao ano a sua taxa de juros, numa tentativa desesperada de conter a desvalorização do rublo e a inflação do país. O que está acontecendo com a economia da Rússia? E para finalizar, a Rússia aumenta bastante o tom, bastante o número de mísseis, principalmente próximo da fronteira da Polônia, que é um país que pertence à OTAN, por enormes exercícios militares, os maiores desde a Segunda Guerra Mundial, em clara retaliação não só à Rússia, mas também ao estado de Belarus, da Bielorrússia, que tem hoje as ações do Grupo Wagner. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, hein? @prof_Ricardo Marcílio. E caso você queira ter acesso ao curso mais completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades da Internet Brasileira, link na descrição, pessoal, é muito baratinho e muito bom para você. E por favor, hein, pessoal, vote em mim no prêmio IBEST, melhor influenciador da educação brasileira em 2023, tá? Pessoal, conto muito com a sua ajuda, compartilha o link, manda para quem você quiser, tio, enfim, né? Vamos ganhar esse prêmio, trazer esse prêmio para a geopolítica brasileira, tá? Conto bastante com a sua ajuda se você curte o meu trabalho. Belezinha? Pessoal, então, bora lá pro vídeo, ó. Seguinte, a gente teve, né, hoje a posse do presidente Sebastián Penha. Ele já tinha, pessoal, sido eleito, claro, né? Isso faz alguns meses, inclusive, mas ele assumiu hoje. Lembrando que ele é uma continuidade do governo do Mário Abdo Benítez, visto que ele também pertence ao Partido Colorado, que, excetuando, pessoal, um pequeno hiato aí de questão de quase 4 anos, mantém o controle do país há praticamente 4 décadas, né? É um Paraguai mais à direita, um Paraguai mais conservador, pelo menos na questão aí da escolha do partido político. E embora, claro, haja grandes divergências, né? O Lula não é uma direita conservadora, o próprio Penha, ele entende, pessoal, que o Paraguai é um país relativamente pequeno, com uma economia pequena, e que depende dos seus pares para estabelecer relações políticas, geopolíticas e até mesmo econômicas. O Paraguai, além de ser essa população pequena, ainda faz parte do Mercosul, um bloco econômico que tem o Brasil como principal figura geopolítica, é fato, e o Paraguai nem saída para o mar tem, né? Então depende de outros países para conseguir estabelecer comércios, e tem no Brasil a sua principal referência econômica. O Penha, apesar de novo, né, não ter grandes convergências políticas com o governo, ele falou, por exemplo, que ele aceita negociar a volta da Venezuela para o Mercosul, mesmo a Venezuela, né, do Nicolás Maduro, desrespeitou os direitos humanos, as liberdades individuais, e por isso está suspenso. Mas o Brasil é um dos países que está cogitando colocar a Venezuela de volta no bloco. O processo de adesão da Bolívia também está travado. O Paraguai já se mostrou favorável. O Paraguai, pessoal, defende o acordo de livre comércio Mercosul-União Europeia, mas está esperando uma carta-resposta do Brasil, que vai ser dado para a União Europeia, porque a União Europeia queria aplicação de sanções ao Brasil, caso o Brasil desmatasse mais a Amazônia, desrespeitasse povos originários. E o Brasil, além de não aceitar essas sanções, quer também garantias que o governo brasileiro só vai poder comprar produtos industrializados manufaturados do Brasil. Então o Brasil quer proteger a sua indústria nacional e, claro, a União Europeia quer proteger os seus agricultores.
Além disso, pessoal, falou sobre a questão dos crimes da fronteira entre Brasil e Paraguai e a questão da renegociação do preço da energia que o Brasil paga do excedente energético que é produzido pelos paraguaios. O Paraguai tem direito a 50% da energia produzida em Itaipu e hoje usa de 10% a 15%, depende muito do ano. O restante, pessoal, o excedente, ele vende ao Brasil. Só que o acordo ele encerrou agora em 2023. Em tese, pessoal, o Paraguai não precisaria mais vender esse excedente energético ao Brasil e nem pagar o preço que está combinado em contrato. Muito possivelmente vai ter uma renegociação para aumentar o preço que o Brasil paga para receber a energia dos paraguaios. Mas, de novo, né? Aparentemente, os dois lados, embora não haja uma convergência política, mostraram uma boa vontade nesse sentido. O Trump, pessoal, depois de uma série de questões, tá? Foi indiciado agora pela 4ª vez por um processo criminal por uma suposta tentativa de corromper o processo eleitoral, principalmente no estado da Geórgia. A gente sabe, pessoal, que nos Estados Unidos o sistema eleitoral ele é bastante diferente, né? E lá, quando você vence em um estado, você leva todos os delegados daquele estado. Então, por exemplo, o estado da Geórgia, que é o que eu estou citando para vocês, é um estado que conta com 16 delegados. Vamos imaginar que, sei lá, o Biden teve 50% e o Trump teve 50% dos votos. Isso quer dizer, então, que 8 delegados vão votar no Biden e 8 delegados no Trump? Não. Quer dizer que, sei lá, o Biden teve 50% mais um. Pô, isso quer dizer que, como ele teve a maioria dos votos do estado da Geórgia, os 16 delegados vão votar no Biden. E a diferença no estado da Geórgia ela foi muito pequenininha. Galera, foi quase 12 mil votos, né? Pouco menos de 12 mil votos. Supostamente, segundo as investigações, galera, tem até áudio, tá? Com essas conversas. Mostra ali o Trump, ele conversando, pessoal, com o Brad Raffensperger, tá? Que é o secretário da Geórgia, pedindo, pessoal, para que ele arranje 12 mil votos. Na verdade, ele fala para encontrar 11.780 votos, que é o que precisa, e para fazer essa reexaminação, segundo ele, tá? Com pessoas que querem encontrar respostas. Ou seja, reexamine a contagem de votos, junto com pessoas que querem encontrar essa resposta, ou seja, essa diferença de votos, porque nós vencemos no estado da Geórgia. Tá? Pessoal, segundo, tá? De novo, esse indício não quer dizer que ele é culpado, mas sim que existem fortes indícios da sua possível culpa. Além disso, existem algumas suspeitas dele ter comprado, cooptado deputados ou até mesmo civis para falarem que houve fraude no processo eleitoral e por aí vai. Enfim, pessoal, tudo isso vai ser julgado pela justiça, né? Eu diria, pessoal, que esse caso da Geórgia e a questão do roubo de documentos oficiais da Casa Branca na sua mansão na Flórida é o que mais coloca em risco a sua possível candidatura. Na verdade, não a candidatura, né? Porque lá não existe a lei da ficha limpa. Mas vai ser um caso curioso nos Estados Unidos no ano que vem, quando o Trump, que é o grande favorito do Partido Republicano para concorrer às eleições, possivelmente contra o Biden, talvez ele, em meados ali, durante a campanha eleitoral, durante o processo eleitoral, ele seja condenado e talvez precise até ficar preso. Talvez não prisão convencional, mas uma prisão domiciliar. Ou seja, a gente pode ter um presidente eleito preso. E aí, quando ele se eleger, ele pode fornecer um indulto para ele mesmo. Cara, o presidente tem esse poder nos Estados Unidos, de conceder o perdão presidencial, inclusive para suas próprias penas. Vai ser um caso inédito nos Estados Unidos. E, claro, pessoal, a democracia corre perigo no país, porque, de novo, né? Os ânimos, eles estão muito exaltados. Quem defende o Trump, os republicanos, não todos, né? Mas falam que é uma clara perseguição do sistema político e do sistema judiciário contra o candidato que é o grande favorito, mais popular, dos Estados Unidos. Então, há sim o risco de uma possível prisão e há o risco de uma distorção ou de grandes manifestações que abalem a democracia americana. Outra notícia que vale a pena a gente comentar, pessoal, está relacionado à troca de cartas. Viu? Você não troca mais carta com ninguém? O Kim Jong e o Putin trocam carta entre eles. Nesse momento, pessoal, a Coreia do Norte, ela está passando, a Coreia do Sul também, né? Pelo 78º aniversário de comemoração do fim do domínio colonial dos japoneses frente aos coreanos. Lembrando, pessoal, que começou em 1910, acabou em 1945, e eu diria que foi um momento bem tenso, tá? Da geopolítica internacional, porque os japoneses têm muita culpa no cartório de desrespeito aos direitos humanos, de abuso de mulheres, até mesmo crianças, né? Enfim, coisas que o YouTube nem gosta aqui que eu comento, tá? Mas essa rivalidade dos japoneses contra os povos, ela é muito importante. E principalmente, a Coreia do Sul ainda hoje, né, pessoal, como tá no mesmo eixo geopolítico dos japoneses, é obrigado a aceitar. Inclusive, vai até fazer parte, pessoal, de uma cúpula
de tripartite, né, que vai contar com Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos, lá em Camp David, território dos Estados Unidos, para discutir como que vai conter o avanço dos norte-coreanos. Então, assim, a Coreia do Sul é obrigada a aceitar porque o Japão é uma potência econômica e tem inimigos mais importantes em comum, como, por exemplo, os norte-coreanos. Mas falar que os sul-coreanos adoram os japoneses, cara, isso não é verdade, tá? Bom, mas a Coreia do Norte, em meio a essas comemorações, mandou uma carta ali para o Putin. Inclusive, pessoal, garantindo, né, ele colocou vários contextos históricos, falou que a parceria entre Coreia do Norte e Rússia existe desde a Segunda Guerra Mundial, quando os dois venceram os japoneses e o fascismo existente no mundo, e que nesse momento eles também vão vencer, mas nesse momento esmagando as atitudes imperialistas lideradas pelos impérios ocidentais, em uma clara referência aos Estados Unidos. Lembrando que o Shoigu, pessoal, visitou a Coreia do Norte questão de semanas passadas. O Kim Jong-un, ele demitiu o seu general-chefe ali e falou para as tropas entrarem em estado de atenção por uma possível situação de guerra, se preparem para a guerra, e anunciou ontem que tem que aumentar a produção de mísseis, tanto para abastecer a Coreia do Norte, mas também porque a Coreia do Norte está vendendo armas para os russos, tá? Isso é mais que nítido que está acontecendo. O Putin respondeu, galera, dando bastante apoio à Coreia do Norte e tal, e uma aliança militar, uma aliança política está cada vez mais próxima. Lembrando que essa cúpula tripartite, né, entre Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos, ela vai acontecer enquanto a Coreia do Norte aumenta a sua retórica, mas enquanto os sul-coreanos falam em armas nucleares, existe submarino nuclear americano estacionado no porto de Busan, ali na Coreia do Sul, então o contexto é de extrema tensão. A gente teve até um diplomata norte-coreano garantindo, pessoal, que os Estados Unidos está fazendo de tudo para que tenha uma guerra nuclear na Península Coreana, para que tenha uma guerra nuclear no Extremo Oriente, interferindo na Coreia do Sul, interferindo no Japão, interferindo em Taiwan, no Mar da China Meridional e também em outras posições. Os Estados Unidos, pessoal, garante que tudo isso que a Coreia do Norte vem fazendo em conjunto com os russos violam os princípios da ONU. Então, algum tipo de punição tem que acontecer com esses países. Aquela região tá tensa, hein, pessoal? Que nem eu falei, Mar da China Meridional, Vietnã, China, Filipinas, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Japão, Rússia, China. Galera, é um ponto de extrema tensão no mundo. A gente teve, galera, uma declaração bastante polêmica, vamos colocar assim, de uma das lideranças da OTAN, que é o Stian Jensen. Ele é conhecido, pessoal, como diretor do gabinete privado da OTAN, tá? Por quê? A gente sabe, pessoal, que a Ucrânia, ela, pelos dados oficiais, tá, que a gente coloca aí dos Estados Unidos, da ISW, que, claro, é uma mídia, né, ocidental, ela coloca que a Ucrânia, desde o início da contraofensiva, conseguiu reconquistar mais ou menos ali 300 quilômetros quadrados de área. E é muito pouco, né, galera? Convenhamos, tá? Então, grande parte do território de Lugansk, Donetsk, Mariupol, Kherson, a própria Crimeia, pessoal, continuam sob os domínios russos. A Ucrânia não conseguiu um avanço sensível, principalmente em direção a Berdyansk e Melitopol, que talvez são os principais objetivos dessa contraofensiva ucraniana. Pensando nisso, um desses chefões da OTAN, ele fez uma proposta para a Ucrânia. Olha, Ucrânia, a gente não pode aceitar vocês na OTAN porque vocês têm movimentos separatistas, região de Donbass e tal, e vocês estão em guerra. E se a gente fizesse um acordo e você cedesse parte do seu território, os territórios que já foram conquistados, para a Rússia, e em troca, além de entrar para a OTAN e ter todas as garantias do artigo 5º, a possível convocação do exército americano, caso haja um ataque dos russos, né? Você também entre para a União Europeia. Opa, proposta interessante, porque a Ucrânia vai conseguir receber mais armamento, mais defesa do Ocidente, mas em compensação vai perder um território super estratégico. Agora, convenhamos que aquele corredor dominado pelos russos é uma região que tem um solo extremamente fértil, uma grande produção de trigos e cereais, é uma região que tem a usina de Zaporizhia, que é a maior usina nuclear do continente europeu. Galera, tem regiões turísticas super importantes, como por exemplo Mariupol, como a própria península da Crimeia, entende? Então é um ponto geopoliticamente muito estratégico que dá acesso, inclusive, ao Mar Negro. Mas, em troca, teria a garantia de defesa da OTAN. O Zelensky, ele sempre fala e continua falando que ele não aceita um cessar-fogo, um processo de paz, um armistício ou coisa que o valha, enquanto a Rússia ocupe ilegalmente os territórios ucranianos. Então, pelo menos por enquanto, o Zelensky não vai aceitar. Mas o Putin, galera, já falou também que a Ucrânia, para conseguir estabelecer um processo de paz, tem que aceitar uma nova realidade da configuração territorial, e a Rússia, aparentemente, pessoal, não abre mão,
principalmente da Crimeia e de Donetsk e Lugansk, por isso as ofensivas continuam acontecendo da Rússia, mas a gente teve um porém aí. O Medvedev, ouvindo essas deliberações, essas propostas da OTAN, já deu a resposta. O quê? A Ucrânia ela vai querer ceder a parte do território para entrar para a OTAN? Primeiro, segundo o Medvedev, tá? Nem é mais ceder território, porque esse território já é da Rússia, então não pertence aos ucranianos. E caso a Ucrânia entre para a OTAN, tem que deixar bem claro, inclusive Kiev vai ser tomado dos ucranianos. Eles vão ter que mudar a sua capital para Lviv, isso já, se a Polônia deixar. Lembrando, pessoal, que a Rússia sempre acusa a Polônia de estar querendo participar desse conflito porque tem interesse no flanco ocidental ali da Ucrânia, principalmente porções de Lviv. Ou seja, segundo palavras do Medvedev, se a Ucrânia entrar para a OTAN ou quiser entrar para a OTAN, isso vai significar o fim do Estado ucraniano. Quem é velho de guerra aqui do canal sabe que sempre que o Medvedev fala, a gente tem que reduzir talvez uns 90%, 95%, né? Ele é o sempre que fala essas falas mais ácidas, sempre fala em guerra nuclear, em conflito mais forte. Mas, galera, de novo, né? Não sei se a Rússia verá com bons olhos, mesmo a Ucrânia cedendo parte dos seus territórios, como é a proposta da OTAN, uma entrada da Ucrânia na organização. Mas também, mesmo que não aceitar, vai fazer o quê? Galera, não fez nada contra a Finlândia, não fez nada contra a Suécia, Letônia, Lituânia, Estônia, Polônia. Poxa, existem vários países que pertencem à OTAN. A área de fronteira aumentou bastante, a Polônia está se armando cada vez mais, e os russos também não deram uma resposta tão enfática em relação a isso. E aí? Se você fosse o presidente da Ucrânia, pessoal, você aceitaria o ingresso na OTAN em troca da cessão dos territórios invadidos, ocupados pelos russos? Deixa aí nos comentários questão polêmica, tá? E eu passei para vocês, acho que há 2 dias, né, que a Rússia indicava que ela estava tendo um certo milagre econômico russo, com crescimento do PIB, pessoal, bem satisfatório de 4,9% em relação ao ano anterior e também com um certo keynesianismo militar, ou seja, altos gastos em infraestrutura, altos gastos em produção militar estavam gerando emprego, desenvolvendo, movimentando a economia, por isso o PIB russo estava crescendo. E claro, as alternativas às sanções, como por exemplo o Brasil, pessoal, que se tornou um grande comprador de diesel dos russos, por exemplo, como a China, como a Índia, como a África, os países emergentes, estavam dando um contorno para essa crise ou possível crise dos russos. Só que, galera, quem viu o vídeo pode reparar, eu falei para vocês, PIB não é tudo. A gente tem que se dar conta também, galera, querendo ou não, o Brasil decide que vai aumentar, sei lá, 30% do PIB. Galera, pega um monte de empréstimo, faz um monte de obra pública, gasta um monte de dinheiro, faz uma série de programas sociais. Ponto, galera, o produto interno bruto cresce. Mas aí, qual foi a emissão de papel moeda? Como está a situação do seu déficit fiscal? Pô, será que a gente teve uma taxa de juros muito importante? Você deu mais dinheiro para a população. O aumento da produção aumentou esse aumento da produção de dinheiro? Porque senão pode gerar inflação. Existe. Entende, galera, que pode aumentar a dívida pública, externa e interna do país. Existem vários fatores que não estão colocados no PIB que podem indicar uma economia não saudável, mesmo com o crescimento do PIB, tá? E a Rússia, ela foi obrigada, pessoal, a aumentar a sua taxa de juros de 8,5% para 12%, assim, numa tacada só, né? Geralmente, quando você vai aumentar a taxa de juros, você aumenta 0,25, 0,5, 0,75 no máximo, né? Em situações extremas. Aumentar 3,5% é um indicativo que uma coisa não está boa. O rublo, que é a moeda russa, ela teve uma desvalorização, pessoal, de 25% só em 2023. A inflação, em agosto, ficou em 4,4%, que é praticamente a inflação anual do Brasil. Ou seja, a inflação anual do Brasil é menor que a inflação mensal na Rússia, entende? Pelo menos assim, anualizada, né? Isso quer dizer, galera, que a situação da Rússia está complicada por quê? Porque esse crescimento ele vem acontecendo, os altos gastos em infraestrutura, no setor militar, no setor produtivo da Rússia, ele vem acontecendo, só que sem uma alta produtividade dos russos. Então a importação de coisas está vindo de uma maneira muito importante. E como que você importa, galera? Com dólares. Os dólares estão saindo do país. A Rússia, ela está gastando dinheiro, já que a demanda interna está alta e a produtividade interna não está acompanhando. Se está saindo dinheiro, se está exportando dinheiro e importando produtos, é natural que falte ali, né, dólares ou algum tipo de lastro para o rublo e o rublo comece a se desvalorizar. Essa tentativa, pessoal, dos russos é uma tentativa de conter o processo inflacionário. Só que quando você sobe juros, você meio que trava a economia. Então pode travar essa recuperação do PIB russo. E aí, pessoal, será que a Rússia vai conseguir superar essas dificuldades econômicas? Momento de tensão ali para a economia do país.
E a Polônia, pessoal, que está fazendo hoje o maior exercício militar desde o final da Segunda Guerra Mundial, e é claramente, pessoal, uma espécie de provocação frente aos russos, frente a Belarus, porque está comemorando nesse dia os 103 anos da vitória da Polônia sobre a União Soviética na chamada Batalha de Varsóvia. A Polônia, ela está apresentando, pessoal, todos os seus principais equipamentos, recém-comprados, inclusive, tá? O Abrams, o tanque ali dos Estados Unidos, os Black Panthers dos sul-coreanos, equipamentos como aviões, helicópteros de combate. A Polônia, eu vou reforçando para vocês, está se tornando uma das principais potências militares da Europa. Isso é fato, tá? E muito por conta disso, o Suwalki, né? O corredor Suwalki ali, que une, pessoal, Letônia, Lituânia, Estônia, Países Bálticos e Polônia, que são membros da OTAN, e o Exclave de Kaliningrado e Belarus, Kaliningrado da Rússia, e Belarus, que tem sistema Iskander, que tem armas nucleares cedidas pelo Putin, atuações do Grupo Wagner, inclusive com exercícios militares, e é praticamente, pessoal, um estado tampão dos russos, ou seja, o Lukashenko, presidente de Belarus, se houver um pedido do Putin, muito possivelmente vai entrar na guerra em favor dos russos, e existem problemas fronteiriços entre Polônia e Belarus, eu diria que assim a Polônia está se atentando, né, a esse momento de tensão e está aumentando os seus gastos. A Rússia, em resposta, fez ataques sensíveis contra os poloneses, numa tentativa, pessoal, clara, tá? Não contra os poloneses, mas contra os ucranianos, inclusive próximo de Lviv, do território da Polônia, de intimidação da OTAN. Vale lembrar, pessoal, que o Elon Musk, né, falou que a contraofensiva ucraniana é, de fato, um grande fracasso, tá? Então, a Rússia, atacando essas posições, enfim, pode estar dando um indício, né, de querer se consolidar como a principal vencedora desse conflito. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Pô, se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.